Só o seguinte, então, o negócio do seu Jerônimo lá, ele foi. A gente estava naquela procura, que todo mundo ajudou, compartilhou o vídeo dele lá. É, eu só tenho a agradecer a todo mundo essa força. Isso mostra só que brasileiro é bom de coração. E quando acontece uma dessa, igual a gente tá super preocupado com ele, todo mundo dá uma força. E é muito bom saber disso tudo, então só tenho a agradecer a todo mundo que compartilhou o vídeo dele e deu uma força. E até hoje pergunta. O que me motivou a fazer o vídeo agora é justamente isso daí, porque quase todos os dias ainda eu dou explicação de como é que foi o paradeiro do seu Jerônimo. O seu Jerônimo a gente tinha bloqueado o cartão dele para saque da aposentadoria e bloqueado também o cartão do SUS. Quem fez esse trabalho foi as meninas lá da onde ele morava lá, do conjunto Vila Vida. E elas mostraram uma preocupação imensa em relação a isso daí e fizeram esse tipo de coisa. E eu sempre tentando, através de mídia social, poder ajudar e tentar encontrar o seu Jerônimo de alguma forma. Eu acho que se fosse em Goiás, com certeza ele seria achado. Mas enfim, ele foi, após ter feito esse bloqueio de cartão, o primeiro demonstrativo que veio foi quase 30 dias depois, no 25º dia que ele estava desaparecido. Ele deu notícia que ele estava tentando abrir uma conta em Diamantina, Mato Grosso. É uma cidade para frente de Cuiabá, sentido Acre, então bem longe daqui. E aí ficou aquela história disse por não disse, e a gente leva sempre desconfiando do lado do ruim, né? Que podia ter acontecido uma coisa pior, com relação a alguém tá podendo até usar o documento dele, querendo sacar a aposentadoria dele. Mas aí com o cartão bloqueado dele também, para consulta, como o seu Jerônimo não tinha como, não tomava os remédios que ele tomava aqui no conjunto Vila Vida, que a Ângela, a Luciana organizavam lá para ele passou a não tomar mais esses remédios. E aí veio acontecer o problema e ele teve que procurar um médico. Chegou lá, ele deu entrada lá no hospital de lá e foi constatado que estava escrito lá, elas conseguiram dessa forma escrever lá, falando desaparecido e entrar em contato. Aí na hora a polícia, assim a história que me passaram, a polícia foi acionada lá com ele, pegaram os dados do lugar que ele está lá certinho. E no outro dia, no dia posterior, a assistência social do local foi até a casa do seu Jerônimo, que ele deu o endereço, e foi passar a saber por que o desaparecido dele. Até no dia da abertura da conta, dia 25, a polícia estava atrás dele, que ele estava como desaparecido, então não tinha investigação. A partir daí que foi constatado que ele abriu a conta no banco, a polícia já não tinha mais, ela pegou, já deu por encerrado o caso do seu Jerônimo. E aí, só que a gente ficou, aquele disse, não disse, e vamos procurar saber por que o seu Jerônimo, o que aconteceu com ele. Aí, enfim, aí ele foi ao médico, aconteceu toda essa situação, a assistência social foi lá e foi comprovado o lugar que ele está. Essa região que tem Diamantina, as informações chegaram pra gente que lá é uma região de sem terra. Então sem terra saiu para propriedade rural e a cidade fica com algumas casas vagas. O seu Jerônimo pegou e foi para uma casa dessa daí, no arredor da cidade lá. E tá dormindo no chão, dependendo de uma cesta básica que dão pro sem terra da região lá. Toda família recebe uma cesta básica e depende de vizinho para se alimentar. Assim a assistência social pegou lá. Ela também questionou por que o senhor veio para Diamantina, o que foi o motivo? Que ele queria levar uma vida mais livre, que ele estava feliz lá, que ele não tinha intenção de voltar. Isso aí é a vontade dele, né? A gente às vezes fica muito chateado pelas coisas que ele tinha, aquilo que ele tinha conquistado, mas ao mesmo tempo que respeita, a gente tem que entender e respeitar a opinião das pessoas diferentes, tá? Então o senhor Jerônimo quis ficar por lá, é assim que ele falou. Eu falei na hora que a gente ficou sabendo ele aqui no jiu-jitsu, na academia, os meninos pegaram, falou, pô, sacanagem, quando ele voltar aqui e tal. Eu falei, não, vamos levar pro lado, nesse lado não. Vamos receber ele do mesmo jeito, que é uma pessoa idosa, é muito complicado. Muito complicado as atitudes, a forma que ela se expressa, às vezes magoa bastante. Então
vamos deixar isso de mão, vamos receber sempre bem o seu Jerônimo. Aí essa assistente social lá, ela falou que ele estava legal, que ele não tinha ideia de voltar, que ele estava bem e que ele ia até treinar numa academia lá da região. Então, e isso ele deixou as coisas dele, todas as coisas dele aqui, né? E a gente até colocou num quarto lá, na esperança ainda do seu Jerônimo talvez voltar. E como ele não ia ter nada, pelo menos isso ele ia ter. Mas assim, o principal notícia do vídeo é que ele tá bem, que não aconteceu nada, que simples foi uma decisão dele, que eu acho que ele não tem nem noção da proporção que isso tudo tomou, das notícias que aconteceu sobre ele. E quero agradecer a todo mundo, em especial a família do Jiu-Jitsu, que contribuiu de alguma forma para poder achar o seu Jerônimo, tá? Então valeu a força, obrigado.